Pompeia. O inferno no paraíso, a nuvem mortal. País, Itália. Cidade, Pompeia, em costas do vulcão Vesúvio. Data, 24 de agosto de 79 do século I da nossa era. Neste vídeo, você entenderá como uma mega erupção vulcânica lançou uma nuvem piroclástica mortal sobre uma região, atingindo as cidades de Pompeia, Herculano, Estabias e Oplontis. E como esta nuvem, que era uma mistura de gases venenosos, cinzas, gotículas de lavas e rochas superaquecidas, ao atingir Pompeia e Herculano, matou milhares de pessoas sem dar nenhuma chance de fuga, vaporizando seus corpos em segundos. Você compreenderá como estas duas cidades foram soterradas por completo e esquecidas por séculos. Ainda conhecerá o relato verdadeiro de um sobrevivente desta tragédia, no qual ele mostra o medo, o desespero e o desejo de sobrevivência do ser humano diante de algo tão imenso e incontrolável. Assista agora. Pompeia antes da mega erupção do Vesúvio. Pompeia era uma cidade movimentada, com uma cultura muito rica, tinha mercados agitados, grandes vilas, edifícios públicos, como o Capitólio, Basílica, templos, fórum, anfiteatro, casas comuns, banhos públicos e muitos comércios. As pessoas desfrutavam de uma variedade de atividades, incluindo teatro e esportes. Pompeia era uma cidade com 44 hectares aproximadamente, vibrante, com uma economia em expansão. O Golfo de Nápoles, onde Pompeia estava localizada, era um importante centro de comércio do Mediterrâneo. O grande porto de Puteoli desempenhou um papel significativo nessa prosperidade econômica. Os romanos, que eram mais ricos, construíram vilas de férias na região, trazendo investimentos e crescimentos constantes para a cidade. Os habitantes de Pompeia eram conhecidos por suas resiliências, por viverem tão perto de um vulcão, mesmo apesar de todas as atividades sísmicas frequentes. Eles continuaram a reparar e a embelezar a sua cidade, tentando diariamente domar aquela região. Todas as terras próximas ao Vesúvio eram extremamente férteis e lá se produziam muitas frutas. Mas o forte mesmo eram os vinhedos, de onde saíam as melhores uvas para serem usadas na fabricação de uma parte dos excelentes vinhos consumidos no Império Romano. Tanto que a frase em latim in vino veritas, ou seja, a verdade está no vinho, foi cunhada por Plínio o Velho, tio de Plínio o Jovem. Ambos estiveram presentes nesta tragédia. Pompeia também era famosa por suas realizações arquitetônicas e artísticas, ostentava belos edifícios, sofisticados mosaicos, lindos afrescos e esculturas impressionantes. As ruínas preservadas até hoje oferecem um vislumbre único dos talentos artísticos destas pessoas e das habilidades arquitetônicas dos antigos romanos. Nas escavações realizadas em Pompeia, foram encontradas trincheiras abertas e montes de gesso armazenados, indicando os esforços contínuos de construção, restauração e de decoração que os habitantes desta cidade possuíam. Os cidadãos estavam determinados a continuar com suas vidas comuns, como de costume, sem se deixar intimidar pela ameaça iminente do Monte Vesúvio. Os momentos finais de Pompeia estão gravados através das suas ruínas e dos restos mortais encontrados, que apresentam detalhes de como eram as vidas privadas e públicas dos cidadãos, mostrando também a qualidade e o nível de sua maravilhosa cultura. No dia final de Pompeia, a fúria do vulcão Vesúvio. Os habitantes de Pompeia já estavam acostumados com tremores de terra na região e aos pequenos lançamentos de vapores e fumaças com cinzas pela caldeira do vulcão Vesúvio. No dia 24 de agosto do ano 79, século I da nossa era, o dia amanheceu quase que normal, se não fossem os pequenos tremores de terra que ocorriam. Isso não incomodava os habitantes de Pompeia, acostumados com a vibração do chão abaixo dos seus pés, pois no dia 5 de fevereiro do ano de 62, do mesmo século, já havia ocorrido um grande terremoto, que foi muito forte em Pompeia, chegando até mesmo a danificar bastante a cidade, destruindo parcialmente alguns edifícios. Isto já era o Vesúvio dando os primeiros sinais que algo estava errado e que algo mais grave poderia ocorrer. Este terremoto aconteceu 17 anos antes da grande e destruidora erupção do vulcão Vesúvio. Tudo parecia quase normal naquele dia 24 de agosto, quando foi por volta do meio-dia, o vulcão Vesúvio deu um grande estrondo e repentinamente começou a lançar muita fumaça, vapores e lava para o ar, iniciando assim uma grande erupção, sem nenhum aviso prévio dentro dos meses anteriores. Ocorriam fortes explosões que lançavam mais detritos vulcânicos sobre a cidade de Pompeia, que ficava aos pés do vulcão, muito próximo daquela caldeira efervescente. A nuvem de cinzas expelida pelo vulcão Vesúvio já podia ser vista a quilômetros de distância. A imensa coluna de nuvens de cinzas lançadas na atmosfera tornou-se muito alta, como descreveu Plínio, o Jovem, um administrador e poeta romano,
que conseguiu sobreviver e descrever em detalhes esta tragédia, criando um relato fabuloso de quem vivenciou todos estes fatos. Falaremos dele mais adiante e do que ele relatou na sua fuga desta tragédia. Novas explosões ocorreram no Vesúvio e fragmentos de cinzas, vapores, pedras, líquidos muito quentes e outros detritos vulcânicos começaram a cair mais intensamente sobre a cidade de Pompeia. As pedras pomes que caíam inicialmente em uma proporção de 20 centímetros por hora, agora aumentavam em quantidade e velocidade. Em pouco tempo, formou-se uma camada muito espessa sobre as casas mais próximas da colina do vulcão, causando o desabamento de alguns telhados e até mesmo de algumas casas. Muitos detritos se acumulavam em outras casas e terrenos, que já começavam a ser enterrados com mais de 2 metros de cinzas, fragmentos e pedras pomes, que também caíam sobre outras partes da cidade. Os habitantes de Pompeia ficaram receosos e com muito medo do que estava acontecendo e começaram a tentar uma fuga desesperada daquele lugar, pois aquele tipo de vento, com aquele nível de violência, eles nunca tinham visto. As pedras e cinzas continuavam a cair em grande quantidade sobre Pompeia e também atingiam a cidade de Herculano, que estava bem próxima ao mar. A imensa nuvem criada pelo vulcão começava a escurecer o sol. O dia começava a se transformar em uma noite escura e perigosa. Pessoas acendiam tochas, outras candeiros de óleo para conseguirem enxergar o caminho que teriam que percorrer para escaparem daquele sofrimento abismal. Em determinados momentos, ocorriam novas explosões e surgiam fortes raios no alto da nuvem do vulcão, ambos clareavam tudo por milésimos de segundos. Os ruídos que o vulcão fazia era assustador, parecia um grande animal enraivecido. A cada instante tudo se tornava mais amedrontador. Por volta das 13h20, ocorreu uma grande e violenta explosão no Vesúvio, devastadora, onde um imenso e temível fluxo piroclástico se formou e começou a descer pela colina do vulcão. Um fluxo piroclástico é uma mistura mortal de borbulhas de lavas, gases venenosos, cinzas e rochas superaquecidos que, ao invés de subir para a atmosfera, desce pelas encostas do vulcão, mantendo-se bem próximo da Terra, carbonizando tudo, podendo atingir a velocidade de 100 a 180 km por hora em sua descida. No interior desta nuvem piroclástica a temperatura é muito alta, podendo chegar de 100 até 1500 graus Celsius ao sair do vulcão e se mantém elevada a mesmo a quilômetros de distância do vulcão. Árvores são fossilizadas e ossos humanos são vitrificados, mostrando assim o imenso poder e calor desses fluxos piroclásticos. Os estudos modernos continuam a revelar os segredos desses fenômenos vulcânicos mortais. Este acidente natural é um dos aspectos mais perigosos das erupções vulcânicas. O fluxo piroclástico continuou a se mover com velocidade em direção a Pompeia, tendo uma temperatura extremamente alta. A nuvem atingiu imediatamente a cidade de Pompeia e neste instante gases, cinzas, rochas e resíduos vulcânicos, com alta temperatura, queimavam, petrificavam e vitrificavam tudo o que se encontrava em seu caminho, aniquilando todos os seres vivos, evaporando-os em segundos. Os líquidos de seus corpos, ao evaporarem de forma muito rápida, entravam em contato com as cinzas vulcânicas superaquecidas, formando uma casca petrificada ao redor dos corpos, preservando assim as posições em que as pessoas se encontravam em seus últimos esforços para tentar sobreviver e também os contornos de suas formas físicas que ficariam preservados para sempre. Ao evaporarem os líquidos dos corpos, restaram apenas umas cascas vazias com os formatos destes corpos, com os ossos dentro, que os pesquisadores, ao descobrirem estes detalhes, preencheram com gesso como se fossem formas ou moldes, para que pudessem durar mais, gerando assim aquelas figuras do sofrimento dos últimos instantes de Pompeia. O fluxo piroclástico se ampliou e foi em outras direções. Devido à altíssima temperatura e pelo ambiente impregnado de cinzas, resíduos vulcânicos, alguns ossos e alguns órgãos foram encontrados vitrificados por pesquisadores, como os cérebros fragmentados de 2 pessoas da cidade de Herculano. Todos aqueles que não haviam conseguido fugir pereceram, edifícios foram parcialmente destruídos e a população foi morta rapidamente, sufocada pelos gases e cinzas superaquecidas, e os seus corpos foram petrificados e seus ossos vitrificados pelas altas temperaturas, depois enterrados debaixo de camadas e mais camadas de cinzas vulcânicas e pedra-pomes que não paravam de cair. A cidade inteira foi devastada e soterrada. A explosão do Vesúvio foi muito poderosa que deixou toda a área inabitável por 300 anos, pois o medo de uma nova tragédia ficou presente na mente de todos que passavam por aquela região. Calcula-se que na época deste grande desastre natural, aproximadamente 15.000 pessoas viviam no local. Logo depois, o fluxo piroclástico continuou descendo a encosta e atingiu a cidade costeira de Herculano que estava no caminho da sua descida.
Herculano também foi totalmente destruída e também soterrada. Alguns pesquisadores acreditam que antes do fluxo piroclástico descer e atingir Pompeia, a cidade de Herculano foi engolida por uma avalanche de lama e pedras quentes, que possivelmente deve ter saído por um outro local do vulcão e deve ter se projetado sobre Herculano, matando várias pessoas instantaneamente. A cidade de Herculano ficava bem próxima do mar. Esta possibilidade foi ressaltada pelo fato de terem sido encontrados resíduos vulcânicos compatíveis com este tipo de evento e também corpos de pessoas que estavam fugindo em direção a Pompeia, o que seria algo totalmente ilógico, caso apenas o fluxo piroclástico tivesse ocorrido como um evento único nesta erupção e se expandido por toda a região. Acredita-se que o grande fluxo piroclástico da mega erupção do vulcão Vesúvio vaporizou as pessoas de forma imediata, petrificando seus corpos que estavam envoltos por cinzas e pedras. Estudiosos que observaram fragmentos de ossos de vítimas retiradas de Pompeia sugerem que a erupção ferviu as pessoas vivas em frações de segundos, mas outros acham que os gases expelidos e o calor intenso as mataram antes de seus corpos serem petrificados, mas todos concordam que tudo aconteceu de uma forma muito rápida. Para muitos, a erupção do Monte Vesúvio em 79 do século I da nossa era foi um dos desastres naturais mais infames da história humana. Foi um evento catastrófico que levou à destruição total das antigas cidades de Pompeia e Herculano em um piscar de olhos. Praticamente os habitantes e todos os demais seres vivos destas áreas não tiveram quaisquer opções de fuga. Milhares de pessoas foram mortas e estas duas cidades nunca mais foram reconstruídas, principalmente Pompeia, que foi enterrada sob muitas camadas de cinzas vulcânicas e pedra-pomes, atingindo entre 6 metros e 15 metros em alguns lugares, preservando assim um momento no tempo por mais de 1700 anos. As visões de Plínio, cartas, relatos de um sobrevivente da tragédia. Plínio Jovem, um talentoso poeta e administrador romano, estava hospedado do lado oposto do Golfo de Nápoles, quase que de frente para Pompeia, em uma cidade chamada Miseno. Plínio Jovem estava com sua mãe, seu pai adotivo, conhecido como Plínio o Velho, que na verdade era seu tio, irmão de sua mãe e que exercia no Império Romano os cargos de comandante de uma frota naval, historiador naturalista e poeta. Na casa também se encontravam alguns criados. Miseno fica a cerca de 40 quilômetros em linha reta do vulcão fatídico. Quando o Monte Vesúvio entrou em erupção, ele conseguiu assistir a todos os eventos que se seguiram. Ele descreveu como a imensa nuvem de cinzas vulcânicas apareceu no céu, desceu a colina do vulcão, adentrou o mar e escureceram o céu por 3 dias, criando assim a mais escura de todas as noites. Ele conta que também ocorreu uma intensa chuva de pedra-pomes e outros fragmentos sobre as regiões atingidas. As suas cartas enviadas ao historiador Tácito são um dos poucos registros ricos em detalhes, apresentado por um sobrevivente desse evento catastrófico. Ter vivenciado tudo aquilo que ocorreu e ainda ter tido contatos com outros sobreviventes enriqueceu e aumentou ainda mais a veracidade do seu texto. Apresentamos aqui, de uma forma compacta e de uma forma um pouco mais livre, partes importantes e reveladoras destas cartas que ele escreveu. Minha mãe, por volta das 13 horas, nos chamou na área externa e disse que uma nuvem de tamanho e formato incomuns podia ser vista na direção de Pompeia. Era uma nuvem estranha que surgia no céu, apresentando-se aos que a observavam de longe. Era incerto saber de qual monte saíra. Posteriormente soube-se ter sido do Vesúvio. O que saía do vulcão Vesúvio parecia um gigantesco pinheiro do Mediterrâneo, mais do que qualquer outra árvore. Como uma árvore muito alta, a nuvem foi elevada e se expandiu em diferentes ramos, às vezes branco, às vezes escuro e manchado pela areia e cinzas. Em Pompeia, as cinzas bloquearam o sol antes das 13 horas e as pessoas ainda tentaram limpar as pesadas cinzas de seus telhados, enquanto elas caíam e criavam uma camada de uns 15 a 20 centímetros a cada hora. Era dia em outros lugares, mas ali em Pompeia era uma noite bem escura, muito mais densa que todas as outras noites. As primeiras pessoas que perceberam o imenso perigo fugiram em direção à praia com tochas nas mãos para iluminar o caminho, tentando uma fuga pelo mar. Isto foi bem antes da explosão final. Elas não sabiam que tudo aquilo seria em vão. Estas visões de Plínio dos fatos nos trazem para um outro foco, muito mais profundo que a simples visão histórica da tragédia. Elas nos mostram o caos que se formou diante da repentina erupção e como os seres humanos agiram diante de algo incontrolável e mortal. Plínio, até aquele momento, observava a tragédia transcorrer ao longe, mas ela também chegaria até o local onde ele estava em pouco tempo.
Plínio, em outro momento de sua carta, explica a sua visão da catástrofe e como conseguiu sobreviver. A grande nuvem precipitou-se sobre a terra, movendo-se, engolindo-a, agora envolve o mar, escondendo dos nossos olhos a ilha de Capri, que desapareceu e faz perder-se do signo promotor de Miseno. Plínio, o velho, meu tio, estava em Miceno e, enquanto comandante, dirigia pessoalmente uma frota. Ele vai tentar resgatar pessoas na praia, já que recebeu uma mensagem de Rectina, esposa de Tasco, sua grande amiga, que estava muito assustada com o perigo ameaçador do vulcão, já que a vila onde ela estava ficava perto do Vesúvio e não havia saída a não ser pelo mar. Ela enviou um mensageiro, ela implorou que meu tio a salvasse de tão crítica que estava a situação por lá. Algo grandioso e digno de ser conhecido mais de perto, assim pareceu ao eruditíssimo tio. Ordena então que lhe prepare uma liburna a uma pequena galera a remos. Oferece-me a possibilidade de ir junto. Se eu quisesse, respondi que preferia estudar e que por acaso ele mesmo incumbira-me o que escrever. Ele muda de planos e o que começara com um espírito investigador afronta com um espírito magnânimo. Faz sair em um barco quadrirremisso uma grande galera de muitos remos, ele mesmo embarca para prestar auxílio não somente a Rectina, mas a muitos, pois a orla estava cheia de pessoas em fuga. Meu tio saiu comandando um grupo de barcos a remos, enfrentando o mar, que agora está agitado devido aos eventos sinistros. Ele foi em direção ao litoral. Já caía cinza sobre os barcos, mais quente e mais densa quanto mais se aproximavam, já também pedras pomes negras e calcinadas, lascadas pelo fogo, já um repentino baixio, e as praias inacessíveis pelo desmoronamento do monte. Tendo hesitado um momento sobre se retrocedia ao timoneiro que advertia assim se fizesse e logo diz: aos corajosos favorece a fortuna. Conduz a casa de Pomponiano. Agora a grande nuvem já está vindo na direção de Miseno. Minha mãe me suplica e me ordena que procure os meios de me salvar, demonstrando-me que isso seria mais fácil na minha idade, mas que ela, pelo contrário, devido às dificuldades dos anos vividos e pelo cansaço do seu corpo, não poderia me seguir, que ela morreria contente se eu fosse salvo da morte. Declaro que não saberia agora viver privado dela. Tomei-a pelas mãos e a forcei a me acompanhar. Ela grita, censurando-me, dizendo que isso ocasionou um grande atraso para minha fuga da morte. As cinzas e pequenas pedras já começaram a cair sobre nós, embora ainda em pequenas quantidades. Saímos daquele local. Viro a cabeça para trás e vejo em meus ombros uma fumaça densa que nos seguia depois da terrível catástrofe. Antes, meu tio se foi pelo mar, na direção de onde todos queriam fugir, na direção do perigo, na direção da fumaça, que envolveu os barcos. Neste momento, não consigo imaginar o que possa ter acontecido com o meu tio. Quando li suas anotações finais, um tempo depois de encontrarmos o seu corpo, ele dizia que conseguiu chegar na praia, não conseguiu encontrar Rectina pois a confusão era muito grande e o caos estava em plena atividade. Ele tinha problemas respiratórios, debilitado pela fumaça e pela escuridão que se apresentava, passou muito mal e não conseguia mais respirar. Ele perdeu a sua vida dentro daquela fumaça, tentando salvar pessoas. Embora tenha morrido numa catástrofe de umas belíssimas terras, como povos e cidades numa calamidade memorável, e por isso como que para sempre vivedouro, embora ele mesmo tenha produzido muitíssimas e duradouras obras, a eternidade do que foi escrito acrescentará, contudo, muito à perpetuidade dele. Eu e minha mãe fomos em direção contrária à fumaça, tentando nos salvar. Estávamos atordoados com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, vimos que uma multidão nos seguia. Olho para trás novamente. Uma treva densa ameaçava-nos às nossas costas e nos seguia como se derramando torrentes pela terra. Desviemo-nos, disse eu, enquanto vemos, para que não sejamos massacrados no caminho de pedras pela multidão dos que nos acompanham na escuridão. Apenas nos sentáramos e fez-se noite, não como sem lua ou com nuvens, mas como em lugares fechados com a luz apagada. Ouvirias os gritos das mulheres, os choros das crianças, os clamores dos homens. Pela voz buscavam, pela voz reconheciam uns os pais, outros os filhos, outros os cônjuges, estes lamentavam sua sorte, aqueles a dos seus. Havia os que suplicavam a morte por medo da morte. Muitos levantavam as mãos aos deuses. Muitos mais acreditavam que já não havia quaisquer deuses em nenhum lugar e que aquela era a última e derradeira, a eterna noite do mundo. Nem faltaram os que intensificassem os verdadeiros perigos com horrores ilusórios e inventados. Havia os que anunciavam falsamente aos crédulos mentiras, como a de que Miceno fora destruída e que também ardia nas chamas. Clareou um pouco o que nos pareceu não ser o dia, mas indício de fogo que se aproximava. Era uma luz estranha, diferente. Era realmente fogo. E o fogo, na verdade, deteve-se mais distante para nossa sorte. Novamente voltaram as trevas, novamente cinzas, muitas e mais espessas.
A estas nós as sacudíamos, levantando-nos continuamente, de outro modo ficaríamos cobertos e inclusive esmagados pelo peso. Poderia gloriar-me por não me ter escapado nenhum gemido, nenhum grito, nenhum som um pouco mais forte entre tantos perigos, se não tivesse acreditado que eu pereceria com todos, e tudo comigo, no infeliz, porém grande, consolo da mortalidade. Finalmente, uma vez atenuada aquelas trevas, dissipou-se como que em fumaça ou névoa. Logo fez-se dia verdadeiro, o sol voltou e também brilhou, lívido, contudo, como o sol quando se eclipsa. Aos nossos olhos ainda trepidantes, apresentavam-se todas as coisas transformadas e ocultas por uma espessa cinza como se por neve. O mundo era de uma só cor. Regressados a Miceno, e uma vez tendo sido os corpos cuidados de algum modo, passamos uma noite de inquietude e dúvidas, com esperança e medo. Prevalecia mais o medo, pois tanto o tremor da terra perdurava, como a maioria delirante das pessoas exageravam com terríveis vaticínios os seus males e os dos outros. Nós, contudo, embora já tendo conhecido o perigo e aguardando-o, nem então, na verdade, tivemos a ideia de partir até que houvesse notícia do meu tio. Quando estavam longe de Miseno, Plínio, o jovem e sua mãe juntaram-se a outros refugiados que escaparam da catástrofe, mas dias depois, eles voltaram a Miseno na esperança de reencontrar o tio que, na verdade, já se encontrava morto. Eles relataram por várias vezes uma quantidade absurda de terremotos e também que o mar recuou como se fosse empurrado pelos terremotos provocados pela erupção. Plínio Jovem, em determinado trecho de suas cartas diz, além disso víamos que o mar se recolhia em si mesmo e como que se apartava do tremor da terra. Certamente a praia avançara e retinha muitos animais do mar nas areias secas. Do outro lado, uma nuvem escura e medonha, traspassada por movimentos cintilantes e retorcidos do sopro ígneo, abria-se em longas formas de chamas, estas eram semelhantes e maiores que relâmpagos. Os tremores continuam, agora ocorrem em maiores intervalos. Este recuo do mar provavelmente foi causado por um possível tsunami em algum ponto da costa, no clímax da erupção, o que pode ser considerado como mais um registro histórico. Em outro trecho ele informa como encontrou o corpo do seu tio. 3 dias depois que tudo minimizou e clareou, fomos até a praia e entre tantos corpos, encontramos o corpo do meu tio. Ele parecia que estava dormindo e não morto. Não encontramos nem Rectina e nem Tasco. Não sabemos o que aconteceu com eles. Soubemos que Pompeia e Herculano estão totalmente destruídas, as cidades desapareceram. O imperador Tito e a calamidade de Pompeia. Quando o Monte Vesúvio destruiu Pompeia, o imperador Tito liderou uma resposta rápida e compassiva. Ele nomeou 2 ex-cônsules para organizar e coordenar o esforço de socorro. Tito também doou grandes quantias de dinheiro do tesouro imperial para ajudar as vítimas. Suas ações mostraram sua dedicação em ajudar os afetados pelo desastre. A erupção teve um impacto muito significativo no Império Romano, pegando os governantes de surpresa. As cidades de Pompeia e Herculano foram enterradas sob metros de pedra e lava e, além de matar milhares de pessoas, destruiu uma parte da economia romana. Apesar da tragédia, o Império Romano conseguiu contornar e continuou a prosperar. A liderança do imperador Tito durante esse tempo foi crucial para manter a estabilidade e a ordem. Registros históricos destacam o papel do imperador Tito durante o desastre. Ele visitou Pompeia uma vez, logo após a erupção e novamente no ano seguinte. Seus esforços em socorrer a região foram notados por historiadores, mostrando seu comprometimento com seu povo durante um crítico momento de crise no Império Romano. Tito Flávio César Vespasiano Augusto era o seu nome completo, mas era chamado pelo povo de Tito e foi o imperador romano, que alcançou o renome como comandante militar em guerras, substituiu o seu pai no poder, mas foi o imperador que mais lidou com tragédias colossais em um período curtíssimo de seu governo, que durou apenas 2 anos. No ano em que ele assumiu o Império Romano no cargo de imperador, em 79, ocorreu a tragédia de Pompeia, que foi arrasada pelo vulcão Vesúvio. Tito se fez presente e auxiliou os sobreviventes. No ano seguinte, 80, ocorreu o grande incêndio que devastou a cidade de Roma, onde ele também deu todo o apoio às vítimas. O imperador Tito foi quem inaugurou, mesmo com as obras inacabadas, o Anfiteatro Flávio, conhecido até hoje como Coliseu de Roma. Esta obra foi iniciada na gestão anterior na de seu pai Vespasiano. Tito, através de seu plano gestor, construiu muitos outros prédios públicos em Roma. O Coliseu passou a ser um local muito frequentado pelos habitantes desta cidade, já que os espetáculos atraíam um grande público. Foi palco de lutas mortais entre fortes gladiadores, que tinham que lutar até a morte de um deles. Outras vezes apresentava sangrentas disputas pela sobrevivência entre pessoas condenadas pelo Império e feras devoradoras.
Também foi cenário de perigosas corridas de bigas, que eram uma espécie de carro aberto onde o corredor vinha posicionado sobre uma base, controlando as rédeas do cavalo. As bigas eram veículos que possuíam apenas duas rodas e a sua estrutura era atrelada e puxada por fortes e velozes cavalos. As bigas também eram usadas pelos romanos como meio de transporte em algumas ocasiões. Este tipo de corrida valia de tudo para destruir os oponentes, inclusive a morte, e como era de se esperar, sempre ocorriam grandes acidentes, normalmente debilitantes ou fatais. Tito, em um dos seus primeiros atos como imperador, cancelou a lei de traição, também chamada de a Lei de Maestas, lei esta que imperadores anteriores usavam indiscriminadamente para processar, condenar e executar aqueles cidadãos que tinham atacado ou prejudicado, de alguma forma, as pessoas importantes de Roma, fosse por qualquer ação antagônica às diretrizes do poder ou por quaisquer críticas geradas. No ano de 81, em setembro, Tito, com apenas 41 anos de idade, adoeceu de uma febre misteriosa e logo depois faleceu. Alguns historiadores disseram que a febre pode ter sido provocada por um mosquito, outros comentaram que ele poderia ter contraído alguma doença grave e silenciosa em uma de suas campanhas de guerra no exterior e que esta referida doença, só naquele instante, se fizera presente e fatal. Tito passou para a história como um imperador adorado por seu povo, apesar de governar por tão pouco tempo. Deixe um like para ajudar a aumentar o alcance do canal. Inscreva-se e aumente seus conhecimentos. Se já for inscrito, clique no sininho para continuar recebendo as notificações do canal. Obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.